Olá, meus amigos da internet. Nós estamos aqui hoje para compartilharmos juntamente com vocês mais um versículo da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês o que está aqui registrado no capítulo 18 do evangelista Lucas, o versículo 1, que diz o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E o versículo 8 diz o seguinte: Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O Senhor Jesus Cristo era um grande perito em contar histórias. E ele deixou registrada essa história nesse capítulo 18 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 8. Essa história nos trouxe um ensinamento maravilhoso. Na sua história, ele conta que havia uma viúva em determinada cidade que tinha uma grande dificuldade na sua vida e precisava da ajuda de um juiz. Nessa mesma cidade havia um juiz que era conhecido, só que ele não temia Deus e nem respeitava os homens. E aquela viúva, na sua luta, ela foi procurar o juiz e disse: Juiz, faça-me justiça contra o meu adversário. A Bíblia, o texto, a história de Jesus, conta-nos que por algum tempo ela foi até o juiz e ele não deu resposta nenhuma para ela. Ele simplesmente a ignorou por muito tempo. Só que ela persistiu durante tempos e tempos. Chegou uma certa ocasião que o juiz diz o seguinte para si mesmo: Embora eu não tema a Deus, embora eu não respeite aos homens, eu vou ajudar essa viúva, porque ela está vindo todos os dias me importunar. E o Senhor Jesus Cristo conclui essa história dizendo o seguinte: Vocês ouviram o que disse o injusto juiz? Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Vos garanto que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa história muito interessante de Jesus nos traz alguns ensinamentos para a nossa vida. Talvez você esteja agora nesse momento enfrentando uma luta na sua vida. Talvez você tenha olhado em sua volta, tenha procurado algumas pessoas para te ajudar, tenha procurado até as autoridades no mesmo caso desta viúva, e eles têm dito para você: olha, para você não há solução, para você não há resposta positiva para essa sua questão. Talvez você tenha procurado o médico e o médico está dizendo para você assim: olha, a medicina não, não tem condição de solucionar esse seu problema físico, ou da sua família, ou de alguém da sua família. Talvez você tenha recorrido aos bancos e o gerente do banco diz para você: olha, você não tem condição, nós não temos condições de lhe ajudar. A sua situação aqui no banco não é das melhores, então nós não temos condições de te ajudar. Talvez você tenha recorrido a alguém da família e alguém da família tenha dito para você assim: olha, eu estou com os meus braços cruzados para você, porque eu também não tenho condições de lhe ajudar. E você está achando que para você já não existe mais saída, não existe mais jeito. Mas eu quero compartilhar com você essa história linda de Jesus e quero mostrar para você 3 motivos que levaram esta viúva a obter sucesso na sua necessidade. Ela ia até o juiz e dizia:
faça-me justiça contra o meu adversário. Era essa a necessidade. A Bíblia em si, ela não conta, o texto em si não conta qual era o problema, qual era a adversidade que a viúva estava enfrentando, mas havia uma adversidade. E ela pedia justiça. Faça-me justiça contra o meu adversário. Eu quero compartilhar com você esses 3 motivos que levaram esta viúva a obter sucesso. Primeiro, o conceito que ela tinha sobre si mesma, ou seja, o texto diz que ela era uma viúva e era pobre. Então, financeiramente falando, ela não tinha condição de pagar para que o juiz resolvesse o seu problema. Ela não tinha condições, ela não era uma pessoa bem vista na sociedade do seu tempo, as viúvas, porque eram pessoas completamente desamparadas e sem nenhum tipo de recurso financeiro. Então ela olhou para si mesma e disse: olha, eu sozinha não terei condição de ter sucesso contra o meu adversário. A justiça que eu estou esperando não vai sair. Então eu necessito de buscar a ajuda desse juiz. Então ela olhou para si mesma e viu que as suas forças, os seus recursos humanos não eram capazes de lhe ajudar a ter a justiça que ela tanto esperava contra o seu adversário. Um outro motivo que eu quero compartilhar com vocês é o tamanho da adversidade. Olha, sendo ela uma viúva pobre, sem recursos nenhum, com certeza ela não tinha, o problema era grande, a necessidade era grande, a injustiça era muito grande, e ela entendeu que ela não ia ter condições de sozinha enfrentar aquela grande luta na sua vida, que ela ia ser injustiçada, continuar sendo injustiçada contra o seu adversário. Então, muitas vezes nós temos que olhar para o tamanho do nosso problema, entendermos que ele é muito grande. Só que ele é muito grande, só que mesmo sendo grande, existe uma saída. Se nós recorrermos a Deus, se nós buscarmos a Deus e entendermos que Deus é maior do que qualquer adversidade, de qualquer problema, é maior do que qualquer situação que possa estar nos afligindo, como aquela viúva. E uma terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a perseverança daquela viúva. Olha, a Bíblia diz, o texto diz, a historinha diz que ela ia todos os dias à porta do juiz e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Faça-me justiça contra o meu adversário. E ela repetiu isso várias vezes durante vários. O texto bíblico não diz quanto tempo isso durou, mas Jesus deu a entender que isso levou muito tempo. Essa atitude dela de ir em busca do juiz levou muito tempo. Ela foi vários dias até a porta do juiz. Até que chegou um dia que o juiz disse: olha, embora eu não tema a Deus, embora eu não respeite homem algum, eu vou ajudar esta viúva, porque senão ela não vai parar de me importunar. Então aí o Senhor Jesus concluiu dizendo: você viu só o injusto juiz disse? Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ou seja, Deus é Deus de amor, de misericórdia, de graça, de paz, e Ele quer te ajudar. Ele é diferente de qualquer ser humano, porque Ele é perfeito e bondoso para com todos. Aí Jesus ainda conclui: mas porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que você está tendo fé neste momento para buscar a Deus, invocar o nome de Deus e ver que esse problema que você está tendo, essa luta que você está passando, só Deus pode te ajudar? Será que você está
usando a sua fé para buscar a presença de Deus e ter sucesso, eu quero dizer para você que se você colocar sua confiança no Senhor, com certeza Deus vai te ajudar. O Salmo 121 e o versículo 1 diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o próprio texto diz: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, o Senhor Criador, Todo-Poderoso, Onipotente, é capaz de dar a solução para a sua luta. É capaz de lhe abrir uma porta. É capaz de remover as barreiras. É capaz de solucionar qualquer tipo de situação que você esteja passando nesse momento. Por isso eu quero convidar você que quando você tiver um tempinho do seu dia a dia, você entre na presença de Deus. Feche a porta do seu quarto e entre na presença de Deus, como fez essa viúva. E busque a Senhor. E com certeza Ele virá ao seu encontro, Ele dará a solução para o seu problema. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Esteja com você. Que a graça do nosso grande Deus, o amor perfeito do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família, não somente agora, mas por todos os dias da sua vida, enquanto você estiver vida, em nome de Jesus.